Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Então, aqui é a Juscelia, professora, né? E a professora Camila. Vamos falar um pouquinho sobre o calor e a temperatura e também trocas de calor, tá bom? Então, pessoal, o que é calor e temperatura? O calor é definido como energia cinética total dos, dos átomos e moléculas que compõem uma substância. A temperatura é uma medida de energia cinética média das moléculas ou átomos individuais. Então, pessoal, toda matéria, ou seja, objetos, substância e seres vivos, é formado por partículas muito pequenas. Essas partículas são muito menores que as células que vocês estudou no sexto ano. Essas partículas estão em constante movimento. Quanto maior a temperatura de um corpo, maior a energia cinética de sua partícula. Isto é, mais rapidamente elas se movimentam. No caso de um corpo sólido, o movimento pode ser apenas uma agitação ou vibração, e sem que a partícula se afaste muito de sua posição, como vocês podem olhar aí nessa figura abaixo. Olha, as partículas que compõem o chá gelado têm menos energia cinética, portanto, se movem mais lentamente. E o outro, do outro lado, né? As partículas se compõem o chá quente, tem mais energia cinética, portanto, se movem mais rapidamente. Portanto, a temperatura é a grandeza física que indica a agitação ou ainda a energia cinética média das partículas de um corpo ou de um ambiente. É, Olá, alunos! Agora eu vou explicar um pouco para vocês o que é a energia térmica. A energia térmica, na forma de calor, passa espontaneamente sempre do corpo de maior temperatura, ou seja, mais quente, para o corpo de menor temperatura, menos quente. A soma das energias cinéticas das partículas constituintes de um corpo é chamada de energia térmica. Ou seja, que nem a professora Juscelia explicou agora há pouco, todos os corpos são formados por partículas muito pequenas e essas partículas estão sempre em movimento. E esse movimento delas é essa energia cinética. E aí, a energia térmica na forma de calor como eu expliquei, passa sempre do corpo mais quente para o mais frio. Portanto, o calor é uma energia em trânsito, isto é, uma energia que está sendo transferida espontaneamente de um corpo para o outro por causa da diferença de temperatura entre eles. E aqui nessa imagem a gente pode observar um esqueminha onde explica isso, o calor sempre passando do mais quente para o frio. como vocês podem ver aqui na figura abaixo, gente, a da esquerda, uma pessoa está segurando uma xícara com café quente. Como a temperatura da xícara é maior do que o da mão da pessoa, a energia na forma de calor passa da xícara para a pessoa. Na ilustração à direita, a mesma pessoa segura um copo com água com gelo. Nesse caso, como a temperatura da mão da pessoa é maior do que o do copo, a energia na forma de calor passa da pessoa para o copo. Nas duas situações, há também transferência de energia na forma de calor entre a xícara ou o copo e o ar e o do ambiente. Como vocês vão ver aqui, ó, a menina está segurando um copo quente com café, né? E o fluxo da energia térmica do calor. Aí você está vendo que do copo passa para a mão dela, né? Para o corpo dela. E do outro lado, a menina está ao contrário, a água com gelo e o fluxo de energia térmica do calor, que é dela passando para o copo. Bom, gente, quando colocamos um pouco de leite gelado no café quente, o café esfria e o leite esquenta até ficarem com a mesma temperatura. Isso acontece porque há transferência de energia térmica na forma de calor do café para o leite, até que a mistura fique à mesma temperatura. Dizemos então que a mistura atingiu o equilíbrio térmico. Então, é que nem a Juscelia já estava explicando. Sempre há essa troca de energia térmica
entre um objeto ou uma solução mais quente para o mais frio, até eles alcançarem a mesma temperatura, entrando assim em equilíbrio térmico. Então, isso que quer dizer equilíbrio térmico, é quando essas duas objeto, líquido, entram na mesma temperatura depois de um tempo. Agora eu vou falar um pouco, sobre esse equilíbrio térmico e outras formas de equilíbrio também que existem. No equilíbrio térmico, não há troca de calor entre as partes que compõem o sistema, ou seja, é quando elas já estão na mesma temperatura e não tem mais o que trocar de calor. No equilíbrio mecânico, a soma das forças ou das pressões que atuam sobre o sistema é nula. E no equilíbrio químico, não há modificações na composição química de um sistema. Um sistema pode estar em equilíbrio químico quando a concentração de cada substância em uma transformação química ou uma reação química não se altera. Dizemos que um sistema se encontra em equilíbrio termodinâmico quando não há mudança de temperatura, de pressão ou forças e de composição. Ou seja, então o equilíbrio termodinâmico envolve tudo. Envolve o equilíbrio térmico, o equilíbrio mecânico, equilíbrio químico. Um botijão de gás de cozinha, por exemplo, encontra-se em equilíbrio termodinâmico quando está parado e sem uso. Então, gente, nós vamos falar agora um pouquinho, sobre a sensação térmica. Muitas das vezes, pessoal, quando um adulto desconfia que uma criança está com febre, ele coloca uma das mãos sobre a testa da criança. Garanto que a mamãe de vocês já fizeram isso várias vezes em vocês, né? Como vocês estão vendo nessa figura aí abaixo, né? O papai com a mão na testa da menininha, da filha dele. Mas será que colocar a nossa mão sobre a pele de alguém ou na superfície de um objeto é uma forma confiável de avaliar a temperatura deles? Vocês acham que sua avaliação quanto à temperatura seria a mesma de outra pessoa? Então, pessoal, esse teste que esse papai está fazendo com a filhinha dele aí, ó, não é confiável, porque, pode ser que seja ao contrário. Então, para medir mesmo a febre, tem que usar um termômetro, então não é confiável. Agora vocês imaginem 3 vasilhas grandes com água em diferentes temperaturas. Na primeira, a água é levemente gelada. Na segunda, a água e temperatura é ambiente. Na terceira, a água é morna. Como vocês podem observar nessa figura aí do meio, tá? Se colocarmos a mão esquerda na água morna e a direita na água gelada por alguns segundos e depois mergulharmos as duas mãos na água fresca, o que você acha que acontece? Então, já explico para vocês já. Como a mão esquerda que estava na água morna, vamos ter a sensação de que a água fresca está bem fria. Já com a mão direita, que estava na água gelada, teremos a sensação de que a água fresca está mais quente, não é isso? Isso acontece porque a sensação térmica, a sensação que está quente ou frio, é relativa e ela depende, entre outros fatores, a diferença de temperatura entre nossas mãos e a água. A diferença de temperatura entre os corpos determina o sentido de transferência de calor. Quer dizer que vamos receber ou perder calor. Como já disse para vocês, como estudamos, a sensação térmica ela é relativa. Vocês já usou álcool em gel para higienizar suas mãos? É provável que você tenha tido uma sensação de frio nas mãos, não é? E por que será que isso acontece? E essa sensação se dá porque o álcool evapora rapidamente e retira o calor da pele, baixando sua temperatura. Continuando sobre sensação térmica, esse exemplo que a professora Juscelia deu do álcool em gel, que evapora mais rápido e deixa nossa mão mais fria, retirando o calor,
Isso também ocorre quando saímos molhados do mar ou da piscina, né, que é o nosso caso, dos garapé. A água que está no nosso corpo, ela evapora, retirando o calor, deixando essa sensação de refrescamento, de frio na nossa pele. E é por essa razão que temos a sensação de frio no corpo. Bom, sabemos que a pele do nosso corpo é o maior órgão que temos e por isso é uma fonte muito importante de informações. As sensações que identificamos através da pele são inúmeras, como por exemplo dor, pressão, frio e etc. As sensações relacionadas ao frio ou ao calor são ditas como sensações térmicas. É muito comum ver pessoas falando que estão com calor, mas nem sempre a temperatura registrada no termômetro corresponde ao que sentimos. Bom, se relacionarmos o efeito combinado entre a velocidade do vento e a temperatura do ar marcada pelos termômetros e a umidade ambiente, o calor ou o frio que sentimos é diferente do registrado nos termômetros. Essa combinação de fatores chama-se sensação térmica. Como, por exemplo, muitas vezes no ambiente é marcada a temperatura de 30 graus, mas às vezes as pessoas sentem a sensação térmica de 35 graus, ou seja, mais calor do que realmente está. Isso se dá relacionado ao vento, à umidade do ar, isso tudo interfere na nossa sensação térmica de como a gente vai sentir, se está mais calor que o normal, se está mais frio, envolve outros fatores em tudo para o que a gente vai sentir no final. Então, pessoal, esse foi o conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, né? Estude bastante e nós vamos deixar agora para vocês uma atividade, tá? E pratique mesmo.